Rua do Medo, 1666, é o fechamento da trilogia Rua do Medo, lançada pela Netflix com o espaço de uma semana entre um filme e outro. Continuamos buscando entender que assombração é essa que toma conta de Shadyside e alguns de seus moradores, só que dessa vez vamos até a época que a Sarah Fier se tornou a lendária bruxa, como ela é conhecida em 1994. Voltam a diretora Liv Janiak, né, diretora e roteirista, na verdade. O elenco junta praticamente todos os personagens apresentados nos filmes anteriores, mas o protagonismo volta para as mãos da Kiana Madeira, vivendo agora a Dina, que está por sua vez vivendo a personagem Sarah Fier. Alguns personagens, inclusive, voltaram, mas não tiveram tanto peso assim na história, então não fique triste se aquele seu queridinho ou queridinha não estiver tanto tempo assim de tela, tá? Esteja dito. Se dava pra ter alguma suspeita de que isso aqui é uma série e não uma trilogia de filmes, não dá mais. Temos até fade out, temos frase de efeito fazendo encerramento de episódio, né? Ou o que seria de um episódio, enfim. Com o terceiro filme e o motivo da visita ao passado de Shadyside fica prego batido e ponta virada. Os três filmes são uma coisa só. E essa percepção faz o projeto ganhar corpo, ganhar o tamanho que merece ter. Iniciamos em 1666, quando Shadyside sequer era chamada por esse nome. É necessária então uma certa suspensão de descrença ou aceitação da licença poética, como eu gosto de dizer, para encarar essa espécie de viagem no tempo como se fosse uma antologia, ou seja, uma história diferente, mas cujo elenco interpreta personagens espelho dos seus personagens anteriores, por mais que tenham nomes e características levemente diferentes. A proposta é muito boa, é fácil aceitar essa realidade deslocada. A Kiana Madeira, né, a atriz protagonista, entende bem a diferença entre Dina e a Sarah, mas não foge de colocar certas semelhanças que criam um elo entre o primeiro filme e esse terceiro a partir dessas duas personagens. Observar esse elo é interessante para aceitar e entender como as pontas soltas vão sendo amarradas, vão sendo firmadas. O segundo filme, diga-se de passagem, o melhor filme aí da franquia, veio como um assistente do mágico que nos desvia o olhar, né, que guia a nossa mente para o outro lado, enquanto que o mágico faz o seu trabalho do lado de cá. Esse terceiro ignora, em partes, a jornada do segundo filme para conectar com aquele que foi responsável por dizer qual seria esse truque aí do mágico. Em resumo, e sem dar spoiler, cada filme tem uma função muito bem específica. A do primeiro é plantar várias histórias e talvez as histórias mais bobas. O segundo é explicar vários detalhes e aprofundar em personagens que serão úteis mais à frente. E finalmente o terceiro veio para dar peso, né? Real peso aos acontecimentos de onde a história começou, ou seja, ele fecha o ciclo. Dessa forma, acho que dos três, o segundo ele se torna o mais solitário, depois de que você vê a trilogia inteira, dando ali alguns elementos, né, que são revisitados, mas que no final ele serve majoritariamente para entendermos um personagem muito bem específico ali, que virá a ser útil para os finalmente da história fazer certo sentido e não ter sido jogado de balão, digamos assim. Mas é o mais solitário dos três, né? E ele precisava ser assim. E ele precisava ser assim para ser como ele foi. O aspecto da curiosidade, quando vamos ao passado distante, né? Ou seja, 1666, é o que segura pelo menos uma hora do filme aqui. Ao tentarmos encaixar quem é quem, o que é o que, naquele cenário todo, aparentemente um cenário ainda puro das histórias que havíamos visto, a gente vai saindo da passividade que o primeiro filme nos pediu e aceitando ao extremo o engajamento para com os detalhes do cenário que o segundo filme começou a construir. Passada a fase de organização, o roteiro aparece com uma pergunta muito interessante, muito bacana. Como nascem as histórias? Ou melhor, como nascem as lendas? Lembram que eu reclamei lá do 1994 sobre a falta de conseguir aceitar, ou a incompetência de conseguir aceitar o sobrenatural e fazer isso muito tardiamente, né, na sua trama? Pois bem, lembram também que no segundo isso foi feito desde o começo, e aí acontece que o terceiro ele dá um tapa na cara e diz assim, agora eu vou ser extremamente realista, né, para você entrar nessa história aqui, mas depois eu vou colocar o sobrenatural no nível que eu quiser. E é isso que ele faz, e ele faz isso muito bem. E é também isso que faz ele modular muito entre sobrenatural, ora extinguindo completamente, ora exagerando ao máximo. Ou seja, ao ir lá em 1666 e escolher como contar como uma lenda nasce, né, como o sobrenatural é criado
a partir do real e como uma cidade é moldada ao redor disso, mesmo que não saiba a história da melhor maneira possível, esse filme nos faz compreender que uma das grandes discussões do projeto é justamente essa mistura entre o que é fato, o que é contado e como isso que é contado vira fato por si só. Ora, a Sarah Fier realmente existiu, mas a questão nunca deveria ter sido se ela existiu ou não, mas como ela passou a existir da forma que a gente conhece e como ela passou a ser conhecida desse jeito. Então, ao descobrir a história por trás da história, é que começamos a entender que as lacunas deixadas, elas na verdade só poderiam ser concluídas se soubéssemos fazer as perguntas bem certinhas, né, bem colocadas. A criatividade do roteiro ainda nos dá um sabor diferente, algo que a gente ainda não havia sentido nesses filmes específicos, quando, por exemplo, no ato final busca contar aquela história de maneira que faça a importância dos 3 filmes virarem uma coisa só, tá? O conceito de parte 1, parte 2 e parte 3 é inclusive revisitado, ganha novo peso, e aí eu repito mais uma vez, faz com que isso seja encarado como um filme uno, e olha, é uma habilidade de um roteiro muito grande em se organizar só jogando um ponto específico para ser trabalhado, né? E que depois surge como um efeito dominó, ou seja, assim que esse elemento surge, esse elemento é explicado, os dominós vão derrubando uns aos outros e construindo uma imagem, uma grande imagem, panorâmica imagem, que não necessariamente era a mesma de quando os dominós estavam enfileiradinhos em pé. Então o ciclo está completo, né? Isso não apaga, obviamente, os diálogos forçados e até o tom jovial, que pode afastar muitos espectadores desse filme, mas que ganham e que são extremamente presentes nos 2 atos finais dessa trama, uma trama de 4 atos, inclusive. Mas ao passar tanto tempo com esses personagens, entender muito bem quais são as intenções de cada um e praticamente ser um especialista nos obstáculos que aparecem e teimam a se repetir, né? Fica bem claro que pouco importa a assertividade do tom de um diálogo de outro, seja o que for, quando muitas vezes você simplesmente quer a catarse de fazer a coisa toda plenamente explodir. Ainda assim, as boas soluções não moram no final, moram antes disso. Moram em como essa história virou a lenda que é, em como essa lenda virou o fato que é, moram em como as boas deduções são feitas ou podem ser feitas, como que as pistas são revisitadas e por aí vai, né? Ou seja, como que essa figura dos dominós ali é montada. Porque no final o que temos é uma referência direta ao já amplamente citado Stephen King, referência tão direta que inclusive eles citam no filme, né? Eles falam dentro do filme de onde tiraram aquela ideia que estão tendo, e também é óbvio que qualquer igualdade, né? Qualquer semelhança aí com Stranger Things não é mera coincidência. Então, o final é qualquer coisa, mas não é muito sobre ele, tá? Nos apeguemos então ao cenário muito bem construído, às deixas que foram todas resgatadas e muito bem trabalhadas, e finalmente a excelente proposta de construir passado e presente, ao passo que relativiza comportamentos e mostra que talvez nenhuma ou pouca coisa tenha mudado de fato. O anacronismo aqui que o filme faz ao comparar 1994, 1978 e 1666 serve não para estragar ou demonstrar fraqueza de entender as diferenças entre as épocas. Ele serve, na verdade, para mostrar que desde que o mundo é mundo, parece que a gente está fechado, né? A gente está fadado a ter as mesmas discussões, as mesmas decisões esdrúxulas. A gente está sempre buscando um Judas ou um Cristo, ou se não tiver, a gente cria um, né? A gente está sempre criando aquilo que vai nos perseguir para sempre, até que a morte venha. E nesse caso, a morte é literalmente falando. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.